No vídeo de hoje eu quero mostrar para você como criar qualquer sistema, principalmente se você é iniciante no ramo da programação e já tem a ideia de um projeto, algum sisteminha que você quer fazer, mas não está muito claro na sua mente o que você precisa fazer. Nesse vídeo eu vou te dar a orientação que você precisa. Então vamos a alguns exemplos de sistemas que talvez mais cedo ou mais tarde você vai querer fazer e que vai precisar desses pilares que eu vou te ensinar nesse vídeo, que são os pilares mestres onde são construídos qualquer sistema que existe. Você pode talvez querer aí construir um sistema de e-commerce, isso é muito comum, né? Uma loja virtual para você vender produtos, fazer um sistema desse tipo. Um sistema de agendamentos, isso também é muito comum, por exemplo, para cabeleireiro, às vezes para clínica odontológica, clínica médica, coisas que precisam de agendamentos. Uma área de membros, ou seja, às vezes você quer criar ali uma plataforma de um curso online, onde você vai colocar conteúdo, algum tipo de área de membros premium, onde a pessoa pague para poder ter acesso a algum tipo de conteúdo, talvez você queira fazer um sistema desse tipo. Também aqui nós temos o PDV, né, ponto de venda, CRM ou RP, que são siglas aí para esses sistemas de gestão empresarial, sistema de gestão de vendas, ordem de serviço, você controlar equipes, né? E plataformas diversas que talvez você tenha aí na sua mente. A gente pode falar aí de talvez ideias parecidas com o iFood da vida, um Uber, ou qualquer coisa do tipo, ou uma rede social, enfim. Todos esses sistemas têm 4 pilares em comum, que é a base de qualquer sistema. E quando você entender isso, você vai conseguir construir qualquer coisa. Quais são esses pilares? São esses 4 pilares que você está vendo aqui, as 4 coisas que todo sistema ele precisa. É o front-end, ou seja, a parte visual, estética, a embalagem, né? O que você normalmente constrói ali com tecnologias como o HTML, o CSS, às vezes você pode usar algum framework aí como React ou talvez Bootstrap, né? Então a embalagem é a primeira coisa que você vai precisar ter, as telas, né? Como que vai se comportar o layout, o design da sua aplicação. E aí esses outros 3 é onde geralmente embaralha a mente de quem é iniciante. Quando você entender isso aqui, vai ser totalmente diferente a sua vida. O primeiro ponto é o input, ou seja, a entrada. Todo sistema ele precisa ser alimentado, ele precisa ter uma entrada de dados. Então a primeira coisa que você precisa se preocupar na construção do seu sistema é na entrada de dados. A gente vai ver isso aqui daqui a pouco mais a fundo com um exemplo prático. Depois da entrada desses dados, que normalmente são através de formulários, né? Os elementos ali do HTML que são de formulário, por exemplo, um campo input de texto, né? Um text area, ali alguma coisa que a pessoa vai inserir uma informação, um botão de upload de imagens, enfim. Você vai estar colocando informações dentro desse sistema. Aí a gente vem para a segunda parte aqui, na verdade a terceira parte, o terceiro pilar, que é o processamento. Depois que entrou esse teu input, essa entrada de dados, você vai precisar tratar esses dados, você vai precisar fazer um processamento disso. Essa parte talvez é a parte mais importante do sistema, porque um bom processamento, um bom tratamento de dados é o que vai fazer todo o seu sistema funcionar. É nessa parte de processamento que você vai pegar toda a informação que veio do input e você vai dar aquela verificada para ver se o formato está correto, se ele está ali dentro das regras do teu sistema. E aí, a partir do momento que você fez essa filtragem, você fez essa análise desses dados, você vai salvar esses seus dados em algum lugar. Geralmente um banco de dados, onde essa informação vai ser guardada para a gente usar quando a gente precisar. E por último, nós temos o resultado final do nosso sistema, que é o output, ou seja, a saída. Então, no input você teve a entrada, depois você teve o processamento e aí você precisa dar a saída desses dados para mostrar para o teu usuário alguma reação, por assim dizer, algum efeito final, algum produto final de todo esse processo. Para a gente entender isso, vamos ver um exemplo na prática de como essas 4 coisas todo sistema precisa e que se você conseguir fazer isso, você vai conseguir construir qualquer coisa que você quer. Então, para te exemplificar o primeiro passo do processo, a gente vai falar aqui de front-end. Front-end
é a estética, é a cara do nosso sistema. Aqui na tela a gente tem um exemplo de um site aqui, um front-end que a gente constrói lá no meu curso completo de programação, lá no site curso.programaçãoweb.com.br. Numa das aulas a gente construiu aqui o front-end baseado no Mercado Livre, né? O fake Mercado Livre ou o Mercado Pobre, como a gente chamou aqui carinhosamente. Então o que a gente fez foi replicar ali com HTML, CSS, né? Nesse caso aqui a gente usou o framework do Bootstrap em conjunto para construir as estruturas visuais que vão dar vida ao nosso sistema. Então nós temos aqui, por exemplo, um banner, nós temos aqui a área de busca, é igualzinho que seria o Mercado Livre. A gente tem aqui os cards já preparados com os produtos, os valores e tal. Embora visualmente aqui a gente tenha aqui os produtos que a gente está vendo, os valores e tal, isso não está sendo puxado de lugar nenhum. Isso aqui é simplesmente a construção estética do site, é só a casca. Não está sendo requisitado nada no banco de dados, não está se buscando informações. Mas a primeira coisa que talvez você queira fazer para ajudar você a mentalizar o teu sistema vai ser construir os aspectos visuais do seu projeto. Porque, por exemplo, uma vez que você tenha construído, vamos supor aqui, os cards dos produtos, né? Esse carrossel de cards aqui de produtos, os dados aqui, como você quer que os dados sejam mostrados, depois, no processo de output, quer dizer, de mostrar o resultado final, você já vai ter as estruturas montadas para poder fazer com que a linguagem de programação alimente aqui o conteúdo do teu site, né? Então é muito importante, muito interessante você, por primeiro, planejar bem as telas do seu sistema, a parte estética mesmo, a parte visual, para a partir daí você começar a poder gerar o conteúdo. Agora, vindo aqui para o Mercado Livre de verdade, né? Esse aqui é o Mercado Livre oficial, você vai para o segundo pilar de qualquer sistema, que é o input, ou seja, a entrada de dados. No caso do Mercado Livre, o que é essa entrada de dados? Você tem vários tipos de input, vários tipos de entrada de dados. Talvez o principal deles, a principal entrada de dados que você vai ter no sistema, vai ser você colocar produtos, alimentar o sistema com produtos para que ele possa ter aqui os produtos para vender. Então, como funciona aqui no caso do Mercado Livre? Se você quer vender algum produto, para ter algum produto aparecendo aqui, ó, a primeira entrada de dados que você vai ter vai ser as contas de usuário. Então, você vai ter que ter ali um formulário onde a pessoa vai poder se cadastrar para você ter um usuário que tenha a autenticação, a autorização de poder tentar colocar produtos dentro do sistema. Então aqui, por exemplo, você, para vender, precisa acessar sua conta, criar uma conta. No criar uma conta, ele vai começar com o processo de entrada de dados. Ó. Aceita os termos, beleza, criar conta pessoal. Aí ele vai pedir, ó, adicione e-mail, escolha o seu nome e tal. E você vai começar o processo de entrada de dados, tá vendo? Então, repare, o sistema do Mercado Livre começa com um input, com uma entrada de dados. Aqui nós não vamos fazer todo o processo, mas se esse usuário desse entrada nos dados, entrasse na área da plataforma para usuários, ali ele poderia dar mais uma entrada de dados, que seria o produto que ele quer vender. Lá ele vai colocar a imagem, ele vai colocar dentro dos campinhos o título, ele vai colocar o valor, a descrição, e isso vai alimentar o sistema com os dados, né? Uma vez esse sistema sendo alimentado com os dados, o Mercado Livre vai fazer o processamento desses dados. Ele vai verificar se está tudo dentro das regras, se aquele produto pode ser vendido. Enfim, eles já vão ter planejado ali no back-end o processamento, né, para que essa informação possa finalmente ser salva num banco de dados. E por último, né, o último aspecto que a gente tem de um sistema é o output, ou seja, a saída. Então, o que o Mercado Livre faz aqui, por exemplo, em ofertas do dia, é verificar lá dentro do banco de dados deles se ele tem um produto que está em promoção, por exemplo, ele vai fazer essa filtragem e aí vai mostrar esses resultados aqui. Mas para todos esses resultados aparecerem, eu já teria que ter feito todo o processo anterior dos 4 pilares. Eu já tenho o front-end feito para poder colocar aqui as imagens, aparecer as coisas, né? Eu tenho também já a entrada dos dados, porque esses produtos já foram colocados aqui dentro. Eu já fiz o processamento, esses dados já estão filtrados, limpos, estão lá no meu banco de dados e assim eu posso mostrar o resultado final
para o meu usuário. Inclusive, quando a pessoa vai fazer uma compra, por exemplo, todo esse processo também ele é repetido. Então, esse mesmo padrão, essa mesma base funciona para tudo. Vamos supor que eu vou entrar aqui dentro de uma fritadeira que eu quero comprar, certo? Quando eu vim aqui no botão comprar, eu vou estar dando uma entrada de dados. Quais dados que eu vou estar dando entrada aqui no sistema? Eu vou informar, primeiro, quem é o usuário que está fazendo a compra. Então, por exemplo, se eu tentar comprar agora, o que vai acontecer? Ó, ele já deu aqui uma verificação que eu não escolhi a voltagem. Ó. Então, vou colocar 220. Comprar agora. Olha o que ele já me pede, a entrada de dados de quem que é o usuário. Essa é a primeira informação que o meu sistema vai ter que ter. Se eu entrasse com a minha conta, depois, na sequência, o que ele ia fazer? Ele ia pegar aqui qual que é o produto, qual que é o valor do produto, pegando esses dados que já vieram do banco, e aí ele vai alimentar com mais uma entrada. Olha, é o seguinte, o usuário fulano de tal está querendo comprar o produto tal, fritadeira elétrica, e vai criar uma ordem. Então eu dei uma entrada, vai processar e vai dar um resultado final para o usuário. Olha, legal, sua compra foi efetuada, tudo certo, só aguarde. Tá entendendo? Então quando você passa a entender esses 4 pilares aqui, pessoal, simplesmente você consegue criar qualquer coisa. É claro que essa aula aqui ela não foi um passo a passo de como você construir qualquer sistema, porque isso seria extremamente complexo, né? Você precisaria fazer muitas coisas e dependendo do sistema seria totalmente diferente. Mas se você conseguir mentalizar, entender esses 4 pontos que eu te passei aqui, esses 4 pilares, você vai conseguir criar qualquer coisa. Você lembra quais são os 4 pilares? Você precisa fazer o front-end da sua aplicação, depois você precisa ter entrada de dados, o input, para que você possa alimentar o seu sistema com informações. Na sequência, você vai precisar processar esses dados para que eles possam funcionar do jeito adequado, conforme o seu sistema quer, colocar isso num banco de dados para armazenar e salvar. E por último, você vai ter o output, ou seja, o resultado, a saída, o que você vai mostrar para o usuário de acordo com esses passos anteriores que você já fez. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, que de alguma forma, principalmente se você é iniciante, isso possa ter clareado na sua mente como é o processo de desenvolvimento de um sistema. Se você quiser se aprofundar mais e conhecer mais, vai lá no meu curso completo, lá tem muitas dicas e muita coisa legal que você pode aprender. Assiste um outro vídeo aí do canal e um forte abraço e até a próxima. Valeu!